Daí, pessoal, mais uma resolução. Um auditório para 300 lugares possui 5 interruptores que ligam 5 sequências independentes de lâmpadas que iluminam todo o recinto. De quantas formas diferentes é possível iluminar esse auditório com pelo menos 2 sequências de lâmpadas acesas? Então, eu quero iluminar esse auditório e aí eu tenho que manter pelo menos 2 sequências. Cada sequência aqui, ó, eu vou chamar como se fosse uma única lâmpada, tá? Não vou chamar de sequências de lâmpadas, tá? Porque como elas são independentes, né? Eu teria uma sequência de lâmpadas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lâmpadas. Seria a sequência A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sequência B e assim por diante. Então eu vou resolver como se fosse cada sequência fosse uma única lâmpada. Vai dar no mesmo. Então eu vou colocar aqui. Eu tenho as lâmpadas A, B, C, D e E. Eu quero pelo menos 2. Então, se eu pensar em 2, eu tenho a lâmpada A com B, A com C, A com D e A com E. Mas eu ainda tenho, por exemplo, B com C. B com D, também são outras duplas, né? E B com E. Ainda posso ter C com D e C com E, e ainda D com E. Então, aqui eu tenho as duplas possíveis de serem organizadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 duplas possíveis. Se o exercício fosse de quantas formas diferentes é possível iluminar esse auditório com 2 sequências de lâmpadas, se eu esqueço esse pelo menos aqui, se eu quero exatamente com 2 sequências, a resposta seria 10. Inclusive, eu não sei por que não colocaram isso na alternativa, porque muita gente pensaria nesse raciocínio, pensaria, com pelo menos 2 sequências de lâmpadas, pensaria em 2 sequências e marcaria o 10. Bom, então eu sei que tem que ter pelo menos 2 sequências, então pode ter 2, 3 lâmpadas, 4 ou até todas. Eu já fiz de 2. Fazendo de 3, seria A, B e C, A, B e D, A, B e E. Ok, isso trios onde eu estou considerando a presença do A. Podia ser ainda A, C e D, A, C e E. Podia ser ainda com A. Já fiz A e B, A e C, A e D. A, D e E. Começando com B. B, C, D. B, C, E. E B, D e E. Então, seria assim, ó, B, C, D, B, C, E. B, D, E. E os últimos que eu fiz, os últimos 3 trios aí. E ainda pode ter, olha só, pode ter C, D, E, que esse eu não fiz ainda. Um trio ainda. C, D, E, vou colocar aqui do lado, ó, C, D, E. E aí eu consigo aqui outros 10. Então, eu já tenho aí 20 sequências. Como eu já tenho 20 e estou observando que tem mais, vai ser mais de 20. Pode ser 31, pode ser 36. Pode ser 26 também. Já fiz de duplas. Fiz aqui trios. E agora vou fazer quartetos. Tudo de novo. A, B, C, D. Quer dizer que eu tirei o E fora. Agora eu vou tirar o D fora. Fica A, B, C e E. Agora eu vou tirar o C fora. A, B, D, E. A, B, D e E. Agora eu vou tirar o B fora. A, C, D, E. E agora eu vou tirar o A fora. B, C, D, E.
Aí eu consegui aqui, ó, 5 quartetos. Quer dizer, 5 possibilidades de 4 lâmpadas acesas. Como ele diz que é pelo menos 2, eu posso ter 2, 3, 4 e ainda posso ter 5. 5 lâmpadas seria só uma situação, né? A, B, C, D e E. Seria a única situação, portanto, mais uma. E aí, eu somando aqui, ó, 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 1, 26. Eu teria 26 situações, alternativa C. Então, isso é um caminho resolutivo, um caminho intuitivo, um caminho de raciocínio, de aplicação do que o exercício me diz, né, no enunciado. Eu tenho um outro formato resolutivo. Vou deixar a lâmina, vou usar essa mesma lâmina aqui, ó, que seria o seguinte, ó. Como eu tenho 5 lâmpadas quaisquer, tenho 5 lâmpadas, 5 sequências de lâmpadas, e quero acender pelo menos 2, a ordem dessas 2 que eu escolho não interessa. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse primeiro exemplo, ó, se eu uso a lâmpada AB e a lâmpada BA, a iluminação do galpão, a iluminação do auditório vai ser a mesma, né? São as mesmas 2 lâmpadas, não vai ser uma nova iluminação, é a mesma. Então, a ordem das lâmpadas que eu escolho não altera a situação. Então, eu tenho combinações. Então, eu tenho aqui combinações de 5 lâmpadas para escolher 2, por exemplo. Isso vai resultar 5 fatorial pela fórmula das combinações. 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Eu vou colocar aqui rapidinho para ti a fórmula, ó, nesse espaço aqui. Combinações CNP igual N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. O N é o total e o P é a quantidade que eu pego, a quantidade que eu uso. Então, eu tenho 5 lâmpadas e uso 2, P igual a 2. E do lado aqui, N menos P, 5 menos 2. Então, eu tenho aqui 5 fatorial, abro o 5 até o 3, por simplificação. 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3. 2 fatorial, 3 fatorial, cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Resulta para mim 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial, que é 2, 2 vezes 1, aqui, né? Isso resulta 20 por 2, 10. 10 duplas, olha aqui, ó. 10 duplas. Agora os trios, combinações de 5 para escolher 3 lâmpadas, na ordem que eu quiser. Então, N é 5, 5 fatorial. Embaixo o P aqui é 3, 3 fatorial. E a diferença é 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Se observar, ficou a mesma coisa aqui em cima, né? 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Então, fazer o mesmo tipo de recurso. 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Simplifica esse 3 com esse 3. Resultou 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial, que é 2. 10. Eu tenho 10 trios. Olha aqui, ó. 10 trios. Agora os quartetos. Combinações de 5 para escolher 4. Mesma coisa. Total é 5, 5 fatorial. Embaixo, eu escolhi as 4 lâmpadas, 4 sequências. 4 fatorial. E a diferença 5 menos 4, 1. 1 fatorial. Abro o 5 até o 4. 5 vezes 4 fatorial, segurando 4. 4 fatorial, 1 fatorial. Simplifico aqui 4 fatorial com 4 fatorial. Restou para mim aqui 5. Embaixo é 1 fatorial, que é 1. E 5 por 1, 5. Eu tenho 5 quartetos. Olha aqui, ó. 5 quartetos. E aí tem a possibilidade de combinações de 5 para escolher 5. Claro que só vai dar uma chance, né? Se eu tenho 5 coisas e quero escolher 5 coisas, só tem um jeito, escolhendo todas. Então, isso na conta fica 5 fatorial. Aqui 5 fatorial. O N é 5. O P também é 5. E aqui do lado 5 menos 5, que dá 0. 0 fatorial. Já posso cancelar aqui mesmo. 5 fatorial com 5 fatorial.
em cima sobrou 1, fatorial de 0 também é 1, 1 sobre 1. Quer dizer, eu tenho uma chance. Está aqui, ó, uma chance de escolher um quinteto. E aí eu tenho 10, 20, 25, 26. Ó, os mesmos 26. Então tem um outro recurso aqui que é usar o raciocínio de análise combinatória por combinações. Estou escolhendo duas lâmpadas quaisquer para acender. Ok? Que se tu observar, né, esse raciocínio usando combinações e aqui para subconjuntos, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes. E aí nós vamos para uma terceira resolução. Vou abrir uma outra lâmina aqui. Ó, uma terceira resolução. Nessa resolução eu vou pensar assim, ó. Eu tenho 5 lâmpadas de novo, vou colocar aqui. A, B, C, D ou E. 5 lâmpadas ou 5 sequências de lâmpadas, né? Que elas acendem todas juntas, né? Então é como se fosse uma só. Então olha só, eu preciso escolher duas lâmpadas. Cada lâmpada ela tem duas possibilidades. Ou cada sequência de lâmpadas ela tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades de cada sequência? Ficar ligada ou ficar desligada. Ficar ligada ou desligada. Ligada ou desligada, ligada ou desligada, ligada ou desligada. Eu tenho que ficar com pelo menos duas ligadas. Né? Pelo menos duas ligadas. Então, vou pensar nesse raciocínio aqui. 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Então, a primeira lâmpada, A, B, C, D e E. A primeira lâmpada ela tem duas possibilidades de, vamos dizer assim, de se posicionar em relação à iluminação. Ou ela fica acesa ou apagada. A B também, ou acesa ou apagada. A C, ou acesa ou apagada. Aqui, ou acesa ou apagada. E aqui, ou acesa ou apagada. 2 vezes 2, 4. Aí é princípio multiplicativo, né? Vou multiplicar todas as possibilidades aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, esses 32 são todas as possibilidades das lâmpadas ficarem acesas ou apagadas. Uma acesa, outra apagada, 2 acesas, 3 apagadas, todas acesas, todas apagadas. Aqui tem todas as possibilidades possíveis. Bom, então, desse 32, que é o total, isso aqui é o total, é o tudo, eu preciso diminuir o que eu não quero. Diminuir o que não pode, diminuir o que não pode. Ou o que eu não quero. O que não pode? Não pode ficar uma lâmpada acesa, porque tem que ser no mínimo 2. Então, os casos de uma lâmpada acesa eu tenho que tirar. E também não pode, tem que tomar um cuidado, ó, não pode nenhuma lâmpada. Não pode também todas apagadas. Eu quero pelo menos 2 acesas. Então, eu não posso ter uma lâmpada acesa e nem todas apagadas. Então, desses 32, eu tenho que diminuir. Quantas possibilidades eu tenho de ficar uma lâmpada acesa? Bom, ou fica A, ou fica a B, ou fica a C, ou a D, ou a E. Uma delas. Então, eu tenho 5 possibilidades de ter apenas uma lâmpada acesa. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho de não ter nenhuma acesa, ou seja, todas apagadas? Seria aqui, ó, desligado, 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 desligado. Só tem um jeito, todas desligadas. Então, só tem uma possibilidade. Todas desligadas. Então, aqui 1. E aí, aqui então, eu tenho 5 mais 1, 6. Então, isso aqui são os casos que não podem. Eu pego o total 32, diminuo os casos que não podem, que são 6. E aí, eu tenho 26 situações, mais uma vez, alternativa C. Ok? Então, tá aí a resolução. Ela ficou um pouquinho longa, né? Porque eu resolvi explorar aí essas 3 formas de perceber o aspecto resolutivo, porque a resolução fica mais rica, fica com mais corpo, né? Fica com uma musculatura mais interessante para o teu estudo. E eu espero justamente que tu aproveite essa resolução, melhore cada dia mais dentro da tua habilidade resolutiva em matemática. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.